Muito obrigado, pastor Marcos, pelo convite, uma alegria enorme participar. A Igreja Batista Pedras Vivas está mandando um abraço e a saudação dela para todos os irmãos da Comunhão Batista Bíblica nesse congresso tão importante. Nós temos uma editora, eu não tenho livros escritos, mas eu só vou escrever livro, eu disse, o dia que eu tiver cabelo branco. Então, eu estou aguardando esse... Está na hora, né? Está na hora, está passando da hora, enfim. Mas o pastor Marcos me pediu para falar sobre ética bíblica. E ética é um tema controverso em muitos setores da sociedade, também em seminários. E eu fiquei pensando como é que eu vou usar o meu tempo de 50 minutos aqui falando sobre um tema tão vasto e tão grande. Eu decidi, então, pastor Marcos, ao invés de eu gastar meu tempo com definições filosóficas, eu investi naquilo que a segunda parte do tópico diz, bíblica. Então, ao invés de eu gastar o meu tempo definindo ética, eu penso que a gente pode conversar sobre aquilo que a Bíblia diz. A ética poderia ser definido como um conjunto de preceitos, um conjunto de regras de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social, de uma sociedade. Nós temos os nossos. E eu não queria pensar em outras coisas senão naquilo que diz as Escrituras. E alguém disse, nós compreendemos o conceito de ética examinando condutas. E quando nós examinamos algumas condutas, nós compreendemos melhor um conceito de ética, valores. Eu poderia aqui discorrer sobre como lidar com situações bem difíceis no ministério. Por causa do ministério de aconselhamento que nós temos em nossa igreja, nós temos uma situação que muitas vezes os pastores nos enviam membros para serem aconselhados lá. Outras vezes, os membros vão sem avisar os seus pastores. Como é que a gente faz? Eu preciso desenvolver uma ética onde eu possa não ferir irmãos que estão trabalhando e dizer para eles, eu só aconselho você se o seu pastor consentir. Se ele não consentir, eu não posso fazer isso com você. Ou seja, a conduta, ela ajuda a perceber os valores éticos. Eu poderia falar sobre muitas coisas que acontecem. Eu poderia falar sobre como é que eu reajo ou lido quando, por exemplo, um ex-membro da minha igreja me manda para a vizinhança da igreja uma revista Playboy no meu nome. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar uma carta de transferência para um membro da Igreja Batista Bíblica, desse moço, não é? O meu tesoureiro diz, Jairo, pode mandar que eu dou uma oferta junto, vai a carta de transferência, uma oferta junto de um indivíduo desse. Como é que a gente trata uma pessoa dessa? De que maneira nós vamos lidar com um indivíduo que senta lá na sua frente e faz uma coisa dessa e depois, enfim. Como nós vamos lidar com pessoas que claramente mentem durante a vida eclesiológica? Enfim, eu poderia talvez discorrer sobre cada um deles e pensei durante toda a semana em falar sobre todos esses aspectos, enfim. Mas como eu vou falar às 3 manhãs, eu quero acumular aqui alguma informação. Começar hoje, amanhã desenvolver um pouquinho mais, e na quinta-feira a gente fecha com talvez um propósito nessa questão da ética. Paulo e Pedro tiveram um enfrentamento e eles não negociaram nenhum tipo, Paulo não negociou nenhum tipo de valor em Gálatas 2. Em Gálatas 2, ele enfrenta aquele homem lá e ele diz para aquele indivíduo, eu queria que você soubesse que você se tornou repreensível. Eu estou ali imaginando aquela briga de cachorro grande que eu não queria estar perto nem um pouco. Mas ele não negocia. Ele tem algo a dizer e ele não negocia. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, Paulo diz que ele não é como tantos outros que está mercadejando a palavra. Ele não negocia, ele tem valores éticos, ele tem valores morais, ele tem as escrituras que o definem. Tem um personagem que eu gosto demais no Antigo Testamento. Sabe quantos versículos falam dele? 23, em toda a Bíblia. 23.
e 3 em toda a Bíblia. O nome dele é Micaías. Ele aparece em primeiro livro de Reis, capítulo 22, lá no finalzinho. E ele tem aquele momento onde ele vai com Josafá e Acabe e dizem para ele, olha, você está preso, se você disser coisas boas deles e da guerra, você vai ser solto. E ele tem a oportunidade de ser solto. E então, ele enquanto caminha, alguém caminha com ele, falando no ouvido dele, e, enfim, ele não negocia. Os nossos valores éticos são inegociáveis. Porque o dia que nós o fizermos, então nós perderemos a nossa autoridade prática, a autoridade ministerial. O exemplo disso está nos pastores e nas suas lideranças que aqui estão. Ética tem muito a ver com o fruto do Espírito, por isso que na quinta-feira eu quero terminar pensando sobre essa demanda acerca de um valor ético que nós vamos estudar. O apóstolo Paulo estava ensinando aos coríntios de que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que eu estudo nas Escrituras, lá desde o princípio até aqui, eu vou entender que aquilo faz parte de uma história muito útil que Deus utiliza na nossa vida, para o nosso bem, para a edificação do seu povo. Há modelos a serem imitados, há modelos a serem evitados. E Paulo vai reiterar a história de Israel aos coríntios, dizendo acerca de alguns modelos a serem evitados, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu quero fazer, nesse nosso tempo, algumas considerações acerca de um desses bons exemplos. Um homem a quem Estevão mencionou ter sido poderoso em palavras e obras. E, embora ele tenha sido poderoso em palavras e obras, pode ser visto nas Escrituras como alguém ainda não terminado, não acabado, mas no processo de santificação. E quando nós olhamos, às vezes, nós no ministério, muitas vezes, podemos ter a falsa ideia de que estamos prontos, terminados, acabados, que a nossa informação, nosso treinamento já foi suficiente. Talvez não afirmemos isso em palavras, mas talvez não afirmemos onde devemos mudar. O que não diz ou o que nos diz de que nós estamos nos considerando um pouco mais prontos do que deveríamos. Eu queria fazer uma consideração, algumas, na verdade, e queria que você tivesse paciência comigo, porque nós vamos ler muito das Escrituras. Não foi isso que o pastor Ebenezer mencionou aqui no primeiro dia? De que nós temos que voltar para a verdade e fundamentar tudo na verdade, e é isso que nós faremos hoje, aqui. Eu queria fazer considerações acerca de Moisés. E eu queria que você andasse comigo. Em vários momentos eu vou pedir para você ir para um texto e para o outro, ir para um texto e para o outro, porque é isso que nós queremos fazer aqui. A história de Moisés, ou pelo menos aquilo que nós vamos ressaltar sobre a história dele, é ao mesmo tempo encorajador e desafiador. Encorajador porque Moisés esbarrou em quase tudo que nós esbarramos na nossa vida. Em quase tudo que nós esbarramos na nossa vida. E é impressionante como essa identificação com as nossas próprias fraquezas ajudam muito no ministério a ganhar pessoas para ficarem com os ouvidos abertos para ouvirem a verdade. E é desafiador, por outro lado, porque Moisés aprendeu com Deus, cresceu no entendimento de quem Deus é, e cresceu no entendimento de quem ele, Moisés, era. Ele não era quem pensava. Ele pensava ser uma pessoa. E ele pensava ter um reconhecimento. E ele vai aprender da parte de Deus quem ele era. E nesse sentido ele vai desenvolver condutas, que é o que nós vamos tratar dentro desse tópico de ética. E sua vida foi bastante ilustrativa nesse sentido. Eu queria que você andasse comigo lá para o livro de Gênesis, para o livro de Êxodo, melhor, Êxodo capítulo 1.
Êxodo capítulo 1. Se você deixar o seu dedo aí em Êxodo capítulo 1, você tem no versículo 15, um dado momento, uma ordem que é dada. Por quê? O Senhor havia deixado o seu povo padecendo naquele caudilho, naquela restrição, enfim, sofrendo como escravos na mão dos faraós, do faraó egípcio, e ele dá uma ordem para aquele povo que não para de crescer. E ele diz no versículo 15 que ele chamou as parteiras e ordenou a elas que elas então não deixassem que os homens vivessem, se for filha, que viva, se for homem, que morra. Mas a história de Moisés começa com essa provisão de Deus desde o princípio. E isso é muito relevante para a gente enxergar como, diante daquela inevitável realidade, Deus preservou aquele seu que seria um servo importante na história bíblica e na história de Israel também. A decisão hoje desse faraó seria considerado um crime contra a humanidade. E certamente ele não poderia deixar de ser, senão julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Mas não havia isso ali naquele momento. E então ele pôde ficar livre das más consequências da sua escolha, enfim, cruel, não é? Matar os recém-nascidos homens. Eu acabei de ganhar uma netinha, linda. Eu fico pensando, se fosse um homem na mesma situação, lá, e o faraó diz, entrega o teu filho que eu vou furá-lo e rasgá-lo com a espada. Cruel. E então aquele moço nasceu nesse contexto, e quantas pessoas estiveram envolvidas na vida daquele moço, desde o princípio. As parteiras temeram a Deus, é o que diz aí, as parteiras temeram a Deus, verso 17, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. A mãe de Moisés desafiou a ordem real, Êxodo 2, verso 2 e verso 3, e ocultou, escondeu a compaixão da princesa egípcia, Êxodo capítulo 2, verso 6 e verso 9, que pegou essa vida para cuidar, o acompanhamento zeloso da irmã, em Êxodo 2, 4, a inteligente proposta dela, em Êxodo 2, 7 e 9, dizendo, você quer que eu arrume uma pessoa para cuidar dele? E entregou para a mãe. E ela então pôde ficar com esse filho, enfim. Os planos soberanos de Deus são sempre acompanhados da sua supervisão para que sejam implementados, a despeito de qualquer oposição, nação ou poder humano. Em Efésios capítulo 1, verso 11, diz, ele é o nosso Deus que faz todas as coisas conforme, de acordo com o conselho da sua vontade. Todas as coisas. E como foi dito ontem, nós não podemos lutar contra a verdade, senão a favor da verdade. E é apenas isso, e o Senhor está lá tomando conta, e o Senhor sabe consolar as nossas vidas quando em meio a situações tensas e difíceis. E certamente cada pastor aqui sabe disso. E seguramente a comunhão também sabe disso. Há momentos bem difíceis em que nós precisamos lidar com situações bem complicadas. Como é bom saber que há um Deus gerindo um plano perfeito, ainda que eu não entenda nada. Então, eu estava conversando com uma moça sofrida, muito sofrida, e ela dizia, pastor, eu fui abusada aos 9 anos. E ela disse, como é que eu faço com a minha vida? Onde estava Deus? Onde estava Deus? E naquele momento eu fiquei em silêncio, e ela disse,
Duas perguntas para você. Ok? Por quê? Não sei. Resposta simples e curta. Não é? Segunda pergunta, por que eu? Sei menos ainda. Não faço ideia. Mas uma coisa eu sei. Há um Deus soberano gerindo seu plano, um plano perfeito para a sua vida. E que você pode responder de maneira moral, respeitosa, eticamente aceitável, biblicamente perdoadora. Você pode lidar com essa situação bem difícil da sua vida. Hoje é uma serva do Senhor que ama o Senhor e já tem perdoado essa pessoa há bastante tempo. E esse moço então está sofrendo ou suportando ou lidando com esse cuidado de Deus enquanto ele está crescendo. Ele mal sabe o que o espera. Ele mal sabe o que o espera. E como nós podemos descobrir valores éticos olhando para condutas, eu queria que você prestasse atenção à história dele, para que você pudesse ver como ele errou e acertou. E essas duas coisas estão entremeadas na nossa vida e ministério. E nós não podemos pensar que nossas decisões, ações e comportamentos ministeriais só são de acertos, porque eles não são. Porque eles não são. E aí, então, você tem um dado momento em que acompanha aqui a situação toda, e há um momento em que há um salto na Bíblia, que nós não sabemos o que acontece. Sendo já, verso 10 do capítulo 2, o menino grande, ela o trouxe ao filho do faraó. Quando é esse menino grande? 3 anos, 2 anos, 4 anos, 10 anos? Nós não sabemos. O que sabemos acerca desse relato é que ele para aqui, e ele é retomado quando Moisés tinha algo perto de 40 anos. É um gap, quando você vê um espaço, do versículo 10 ao versículo 11, você tem aí quase 40 anos de espaço, no capítulo 2 do livro de Êxodo. Nós não temos nenhum relato desses aproximadamente 35, 40 anos da vida de Moisés. A única informação que nós temos, ela nos é dada pelo Novo Testamento, e ela nos é informada por um piedoso homem que sofreu na mão de alguns fariseus que lá estavam. E esse texto que eu estou lendo de Moisés, em Atos 7, 22, diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele era esse homem. Toda a formação egípcia, toda a formação em algo científico, era o país do momento, a grande escola do conhecimento estava ali, e esse moço foi totalmente bem preparado para isso. Eu admiro alguns amigos meus que têm obtido seus graus de mestrado em seminários importantes nos Estados Unidos, e alguns deles de doutorado, e alguns indo para o pós-doutorado. E eu os aprecio, porque um deles, que não conheço exatamente, não chega a ser um amigo, ele recebeu um diploma e disse: eu vou colocar esse diploma na gaveta. E a esposa disse: não. Ele disse: meu bem, eu não quero colocar o meu diploma no consultório, lá no meu escritório, onde eu atendo os irmãos da igreja. Eu não gostaria que ninguém me respeitasse pelo título que eu tenho. Eu disse: yes, bom. E ela disse: mas não é justo? Foi Deus quem te capacitou a concluir esses treinamentos? Então você coloque lá na parte interior da casa, para que quando nós atravessarmos de noite para ir deitar, nos lembremos de que há um Deus supervisionando a sua vida e dando para você toda a capacitação. Homens treinados em toda a ciência. Um dos meus professores bem treinados lá fora, eu fui saber que ele tinha um treinamento fora do Brasil depois de alguns anos. Eu aprecio aquilo que Moisés fez, porque de certa maneira ele abriu mão de seus valores recebidos nessa nação tão vigorosa do ponto de vista científico e cultural, e ele adotou condutas que foram bastante significativas. Os egípcios eram desenvolvidos em engenharia,
matemática, astronomia. E eles tinham saído na frente, como o tempo muda, não é? Em termos de nação, considerado lá e considerando hoje, como a vida passa, e eu não posso ficar sentado onde eu estou. Eles desenvolveram, dentro da astronomia, um calendário bastante acurado. Eles eram muito importantes. Dentro da engenharia, eles supervisionaram construções. Você sabe disso, você é testemunha das torres, enfim, daquelas construções que eles têm lá. Os sacerdotes que eles tinham e os doutores que eles tinham eram mestres na arte de embalsamar. Eram homens bem treinados. Os líderes eram habilidosos na administração e no quesito organização. Mas aos 40 anos, há uma mudança radical, dramática na vida desse homem, na vida desse moço. Uma mudança tremenda. E aí você tem algo que acontece que eu queria ressaltar para você. Verso 11 do capítulo 2 de Êxodo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Uma ação interessante para esse moço. Embora instruído em toda a ciência egípcia e desfrutando dos benefícios temporais inigualáveis e de cuidados próprios de uma vida palaciana, esse moço sabia da sua origem, e ele diz: eu vi um do seu povo. Ele viu alguém que era da origem dele, e ele jamais perdeu essa noção. Ele botou o seu certificado em outro lugar. E ele não quis manter aquele certificado de alguém bem instruído em um lugar visível para que todos dissessem: esse é um doutor, eu respeito. Ele foi até o seu povo, mas ele fez depois coisa pior, como você vai poder perceber. O autor de Hebreus, nesse momento, nos auxilia a ver a escolha que ele fez. Eu queria que você fosse para lá, Hebreus capítulo 11. Fica com o dedo aí e vai até Hebreus capítulo 11, verso de 24 a 26. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E esse moço pegou o seu certificado, o seu diploma, e colocou em alguma gaveta, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que coisa impressionante! A sua escolha é uma escolha, é uma ação que diz para nós que valores ele está adotando para a vida dele. O que é que eu quero adotar para a minha vida? Quais são os valores que eu quero adotar para a minha vida? E ele está escrevendo, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado. Valores? Estamos falando de certa maneira da ética bíblica. Ele preferiu ser tratado como povo de Deus a usufruir dos benefícios temporais, se considerou a identificação dele com o povo de Deus uma maior riqueza do que usufruir das riquezas transitórias do pecado e daquele momento da vida dele. É possível que o autor de Hebreus estivesse colocando aqui no mesmo patamar a identificação de Moisés com o povo, com o considerar o opróbrio de Cristo a sua maior riqueza. É nesse momento que surge um traço de caráter que mudaria a história desse moço. As virtudes da sua fé estavam entremeadas com as maiores dificuldades e lutas íntimas. Eu não sei você, pastor, esposa,
mas não raro, não raro. E eu repito, não raro. Eu estou diante do meu computador estudando, e eu estou lá com todos os textos na minha frente, na minha tela, e, enfim, eu me curvo um tempo e gasto um tempo chorando diante de Deus, porque eu fico pensando, Deus, considerando os meus pensamentos, considerando muitas vezes minha ira, considerando muitas vezes aspectos da minha vida que são desagradáveis a Ti, como o Senhor me usa. E então eu estou ali pensando em, Senhor, não tem outra pessoa melhor para fazer isso aí, olha quem eu sou, olha a minha história. E se eu conto minha história aqui, aí sim nós não vamos ter tempo, como disse o pastor Vandete, aí sim o negócio fica difícil aqui. Nesse momento, quando ele chega nesse ponto do versículo 11 de Êxodo 2, ele tem algo acontecendo e ele intervém e ele mata esse homem saindo de um lado para o outro. Pois é, situação, né? Por que que ele fez uma coisa dessa? O que ele esperava? O que ele pretendia? Quais eram os seus interesses mais íntimos, mais secretos? Verso seguinte, saiu no dia seguinte, Êxodo 2:13, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Bom, agora ele mata um egípcio e aparta a briga de 2 hebreus. O que ele está fazendo? Que valores o dominam? O que é que ele tem assentado na sua mente que controla os seus atos? Por que é que ele faz o que faz? Essa é uma pergunta para a gente fazer a vida inteira em aconselhamento. Por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu digo o que eu digo? E por que é que eu penso sempre do mesmo jeito todas as vezes que penso sobre determinado assunto? Nesse ponto que nós estamos aqui do versículo 13, a minha pergunta é, por que matar o egípcio? A outra pergunta é, por que apartar os hebreus? Por que razão? E nesse ponto, nós temos um relato que nos ajuda a perceber como o caráter de Moisés e a história dele naquele momento da vida dele tinha um misto de virtudes e os mais tenebrosos pecados. Quando você vai para Atos capítulo 7 e você olha o texto que está a partir do verso 23, você tem uma ajuda dada por Estevão para entender esse momento da vida de Moisés. A partir do verso 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. É o que está lá e nós acabamos de ler. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. É o que está lá e nós acabamos de ler também. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Esse era o valor desse moço que estava aqui. Ele disse, ao fazer isso, certamente eles entenderão que Deus me comissionou para eu livrá-los. O verso continua dizendo, eles, porém, não compreenderam. Que coisa interessante isso. No dia seguinte, como nós acabamos de ler, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Nesse ponto ele revelou um coração presunçoso, inconsequente, libertar o povo matando um egípcio, apresentar-se aos hebreus como um justiceiro, alguém que vai lá fazer as pazes. Eu estava um dia em casa e apareceu um ex-aluno meu lá do seminário, e ele disse, pastor, um dia eu fui pregar, e ele estava na minha frente sentado, e ele disse, eu
preguei então, pastor, um sermão. Sabe quando você prega aquele sermão que você diz assim, yes! Eu fiquei em silêncio olhando para ele. Ele disse, yes. Ele disse, então. Eu disse, como é que é uma coisa? Você foi pregar e você desceu e disse, yes. Rapaz, olha quem você é. Vê quem você é. Espero que Deus não tenha que revelar isso para você de uma maneira mais vergonhosa e mais dura. E certamente, qualquer bom sermão que você possa pregar, você poderia fazer melhor. Eu tenho certeza que outro fará muito melhor que você. Ficou um silêncio na sala, você não consegue entender por quê? Ficou um silêncio grande na sala. Eu disse para ele um versículo. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. E se você julgar que você está fazendo um excelente trabalho em qualquer lugar que você esteja, saiba que não é um bom sentir. Eu deveria julgar que eu poderia me apresentar ao Senhor dizendo, Senhor, me usa. Se não tem outro, usa a mim mesmo. Vai, serve. E eu quero ser útil nas tuas mãos, mas, enfim. Ele revelou-se um presunçoso inconsequente. Um homem de fé, de virtudes, esbarrou também naquilo que frequentemente nós esbarramos, nos enganos do nosso coração. Os enganos do coração podem conduzir a erro nas escolhas e nas ações. Por isso que eu preferi tratar de uma questão e não necessariamente dos conflitos éticos. O mesmo pode acontecer conosco. E nós podemos julgar que estamos numa posição que Deus não nos deu. E nós podemos estranhar que outros não nos reconheçam como agentes de Deus para realizar uma tarefa. E nós podemos. E nós podemos estranhar que alguém não nos veja numa determinada missão. Nós podemos nos apresentar para servir a outros, mesmo visando algo bom para eles. Porém, eu preciso ter bem claro que eu só posso fazer isso designado por Deus, uma tarefa que Deus não dá para todos. Deus não dá para todos. Tenho visto muitos seminaristas terminarem o 5º, 6º ano do seminário, 4º ano de seminários, por aí, e eles saem, ficam 1 ano no ministério e saem do ministério. E uma das turmas que nós tivemos notícia e formada por alguns amigos meus, de 5 do seminário que eu dei aula, de 5 pessoas que por lá se formaram naquele ano, 1 está no ministério, 4 tiveram problemas morais. Não deviam estar onde estavam. Eles julgavam que eles estavam qualificados para estar naquele lugar. E eu tenho dito para muitos deles, você pode ser um servo muito útil em muitas posições, não precisa necessariamente ser o líder, ou que está no palco, ou que está no púlpito, você pode servir de tantas outras maneiras. E os resultados foram frustrantes para Moisés, eles não compreenderam. E eu posso ficar muito chocado quando alguém não compreende que eu estou tentando fazer algo muito bom para ele. Há uma palavrinha do Nosso Senhor em Lucas, capítulo 14, verso 11, que diz assim, o Nosso Senhor, ele é sucinto, como foi dito, e ele diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa é uma boa maneira da gente começar o nosso dia, olhando para nós, dizendo, Senhor, que privilégio o Senhor ter me dado vidas para pastorear, sendo eu quem sou, tendo eu a vida que tenho, desconfortável muitas vezes. A presunção de Moisés foi confrontada lá por aquele homem, Êxodo capítulo 2, você está com o dedo lá, verso 14, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós?
Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Com certeza o descobriram. O resultado foi de um presunçoso, ele teve muito medo, temeu. E certamente isso nos ajuda a descobrir, às vezes, o que está por trás de alguns dos nossos medos. Não é? Algumas vezes, algumas das nossas maiores presunções. Acharmos somos o que não somos. O pior aconteceu, verso 15, informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se num poço. Nesse ponto, nós temos aquele presunçoso inconsequente que foi pelo menos ele julgava, libertador a delinquente. Ele foi de libertador a delinquente. Como eu tenho visto isso acontecer na vida de alguns dos nossos amigos e pastores que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Alguns não terminaram. Porque talvez pensaram de si mesmo mais do que convém. Fizeram escolhas que não deveriam ter serem feitas. E esse moço precisava ser trabalhado. Mas agora ele não está mais no palácio. E esse moço culto, cheio de informação, capacitado, enfim. Muitas vezes eu vejo meus alunos dizendo, eu não quero aprender a sua matéria é muito simples, é uma matériazinha que eu faço em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu quero aprender grego, eu quero aprender hebraico. Eu quero aprender sistemática com aquele professor, é mesmo? Então tá bom. Aí ele vai para a igreja, não é, pastor Manuel? E chega na igreja, ele tem muitas vezes poucos problemas doutrinários, mas ele tem vários problemas éticos e morais. E ele então fala de coisas. Eu fui pregar numa igreja certa vez, alguém que estava sentado na minha primeira fila, quando eu terminei de falar, veio com a Bíblia lá e disse, o senhor usou a palavra, mas no grego diz. Eu falei, rapaz, tem dó. E ao invés de ele simplesmente beber das Escrituras, ele estava me ouvindo com uma atitude extremamente crítica, com um texto original na mão. E alguns deles, um pastor amigo meu, muito querido, batista, pregando a palavra, alguém sentado no banco, virado de lado, com um texto grego na mão, fazendo assim com a cabeça. Presunçoso, inconsequente. Sabe o que Deus permite para essas vidas? Vergonha. A soberba precede a ruína. Fez más escolhas. E esse é um caminho perigoso. O Senhor jamais perde o controle de uma vida, nem mesmo quando essa alma se envereda por atalhos e escolhas insensatas. Nem mesmo. Deus está no controle de Moisés. Ainda, não é um baita consolo isso? Ainda que ele esteja com seu coração sofrido, enfim. O lugar para Deus trabalhar o coração do seu servo não era o palácio. Verso 15 do capítulo 2, era o deserto. O deserto é bom. O deserto denominacional também é bom. Não é? Porque de alguma maneira as questões se manifestam e a presença e a provisão de Deus também se manifesta. E isso aparece em muitos dos nossos caminhos. Olha só o que Deus diz, não precisa abrir lá onde eu estou aberto aqui, Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, que valores você tem, se guardarias ou não os meus mandamentos, que ética você usa. Eu só tenho mais 10 minutos, já me foi levantada a plaquinha aqui. Eu já entendi, a hora que o pastor Manuel Cano vier para cá, eu tenho 15 minutos, ele sentou e eu tenho 10.
Eu acho que é assim, não é, pastor? Mas eu já vou caminhando. Como eu não tenho a pressa de acabar, eu quero terminar na quinta-feira, então eu queria andar com você. Eu estou na página 2 de 20. Eu acabo quinta-feira? Bom, se eu não acabo, você desliga o microfone, eu vou embora e acabou, não é isso? Nesse ponto que você tem aqui, do versículo 15 até o capítulo 3, verso 1, nós temos um outro espaço de 40 anos. E você agora tem no versículo 1 do capítulo 3, ele apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Bom, já passou toda a fase do deserto de novo. E aí, nós sabemos disso também porque somos informados lá no Novo Testamento. Deus trabalhou o coração desse homem, de alguém que estava acostumado com cetim, seda, enfim, pedras e joias, a um cocô de cabrito. Que belo treinamento esse, que belo treinamento esse. Uma moça um dia no passado, certamente isso, se aproximou de Spurgeon e disse, posso cantar para Jesus? Ele disse, pode, mas não tem ninguém aqui. Ué, você não disse que queria cantar para Jesus? Pode cantar. O melhor caminho, o treinamento melhor, é um treinamento às vezes bem difícil para muitos de nós. Ele casou, ele teve filhos, Deus trabalhou o coração desse homem naquele deserto, e aquele moço, Moisés, trocou a leveza e os privilégios palacianos pela aspereza do deserto. E agora ele vai ter um encontro transformador com o Senhor. E aí aparece essa nossa primeira consideração de uma fé entremeada com os enganos do coração. Esse moço que poderia ter sido, nesse momento, bem treinado, sem passar por esse processo, nos revela que muitas vezes, para que nós aprendamos questões essenciais na vida, o deserto é necessário. Para eu cair de quem eu sou, eu jogar fora aquilo que domina o meu coração e o meu desejo de reconhecimento, o meu desejo de ser visto como aquele que vai libertar Israel. Ainda bem que a obra de Deus não é de um, é de todos, não é? E isso nos faz entender por que nós lutamos. Moisés é um encorajamento por causa disso e um desafio. Mas amanhã você vai ver que ele se torna um argumentador resistente. Ele saiu de uma situação e agora ele vai ser um argumentador, mas não comigo, com Deus. E você vai ouvir o que ele escolhe fazer. Por isso que princípios éticos se percebem melhor nas escolhas e no comportamento que alguém faz. Eu vou conhecer melhor a sua ética se eu vir você trabalhando, se eu vir você conversando, e se eu estiver com você vendo as escolhas que você faz, certamente eu vou saber que valores éticos você tem. Mas nós queremos uma ética bíblica, porque é a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Então eu quero pensar biblicamente sobre o que eu devo fazer, sobre as coisas que eu devo fazer, sobre que decisões tomar. Um indivíduo que acompanhou o Billy Graham, e eu estou terminando aqui com isso, ele disse que num dado momento das campanhas dele, eu visitei o centro de treinamento dele na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, lindo, um lugar lindo. Um centro de treinamento emocionante de ver quantas nações, as fotos colocadas das nações da cortina de ferro, então, nos solares, assim, nas varandas, pendurados nos prédios, milhares de pessoas, lindo, lindo demais. Mas ele tomou decisões difíceis no começo da carreira dele, e ele precisou fazê-lo e não tirar proveito de algumas coisas. E então ele disse que um dia, quem escreve isso fala, ele entrou num hotel, e quando ele abre a porta do quarto, tem ali uma pessoa nua, uma moça. E ele fecha a porta e sai. Daquele momento em diante, segundo o relato, ele nunca mais entrou em nenhum quarto sem que antes alguém da sua equipe não fosse lá. Ele tomou decisões.
Ele poderia ter se valido de algo que ele diz, bom, seus valores estavam bem definidos. Deus me chamou para que eu refletisse a santidade dele na minha vida. Ele está fazendo uma escolha ética. E ele tomou essa decisão e, enfim, ele não foi um presunçoso inconsequente como Moisés foi. Mas seguramente eu posso olhar para o meu coração e encontrar nele alguns sinais que precisam de um deserto. Eu quero terminar aqui, que já passaram 8 minutos, né? Não, eu quero ficar dentro do tempo, senão você vai me tirar daqui. Eu quero pedir para você pensar, Senhor, há algo no meu coração. Uma das minhas maiores lutas eu tive num determinado ano, quando eu procurei num salão lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, um homem, e eu disse para ele, rapaz, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sou estranho, eu sou um homem confuso. E tenho minhas lutas aqui, eu acho que só sou eu aqui, não é? E aí então ele disse, por que você não ora a oração de Davi? Senhor, sonda o meu coração e vê os meus pensamentos. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois eu disse para ele, sabe o que aconteceu? Eu sondei meu coração, eu vi um monte de coisa aqui má. Ele disse, então, é isso que nos livra de ser um presunçoso inconsequente. Que eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Eu queria que você curvasse sua cabeça para nós orarmos, enquanto estudamos a vida de Moisés. Deus, nós queremos clamar ao Senhor que sonde o nosso coração, Senhor. Olhando para a história inicial de Moisés, tanto cuidado da tua parte para com ele, e tanta presunção dele para contigo e para com o povo dele. Ó Deus, invada o nosso íntimo, vê se há em nós caminhos maus, para que sejam extirpados, e nos guia pelo caminho eterno. Faz isso com o teu povo aqui reunido. E, ó Deus, nos permita como líderes, aqueles que são aqui pastores, missionários e líderes, a nos vermos livres daquilo que foi dominante num primeiro momento na vida do teu servo Moisés. Nós somos muito gratos pela instrução que a sua palavra nos dá, e nós oramos ao Pai gratos por esse tempo, no nome precioso daquele que